Então, estava aqui lendo meu livro, né, sobre a história do futebol e decidi gravar essa reflexão de como o estatismo sempre tende a prejudicar todas as áreas, principalmente nas relações privadas, como é o futebol. O livro mostra que ao longo dos últimos anos a antiga CDB e a CBF corromperam o futebol, trocando favores para conseguir votação, para conseguir se manter no poder. Casos bizarros como a questão de 87, do Flamengo, do Sport, onde tu tinha clubes em outras épocas que não passariam de fase ou que estariam em outra divisão sendo resgatado porque o ministro da época da ditadura era pernambucano, então tu resgata o time pernambucano. O ministro da educação era torcedor do Joinville, então um empate do Joinville 1-1, tu simplesmente descobre o doping do outro time, o Joinville ganha os pontos e avança. Coisas muito controversas, né? A federação, quando o Tocantins, né, virou estado, criou a sua federação de futebol, foi apoiada pela então CBF, né, do Ricardo Teixeira, e ganhou verbas mensais, uma mesada mensal para entrar na trama política da CBF, e o presidente é o mesmo desde a fundação. Coisas que não dá para explicar. Isso é centralização do poder. Um único órgão, um único ente trocando regras a hora que ele quer para seu bel prazer, para se beneficiar. Tinha coisas muito suspeitas, tanto que foram investigadas na CPI Nike-CBF, né, que acabou trazendo tudo à tona no início dos anos 2000, e que também tinha coisas que muita gente não sabe. Por exemplo, a CBF sempre deu para os clubes, ao longo dos meses, uma verba, né, destinada, verba que seria, por exemplo, das loterias ou de outras das fontes de renda da CBF. Em épocas eleitorais, essa verba dobrava. E a CBF estimulava que fosse, né, como é que a gente pode falar, fosse doadas a campanhas de certos políticos que concorriam, tanto no âmbito estadual, né, no âmbito de deputados, quanto no âmbito municipal, em eleições municipais para o vereador ou o próprio prefeito. Futebol entrando na política. Isso estragou o nosso futebol brasileiro, isso corrompeu o nosso futebol brasileiro ao longo das últimas décadas. E eu acompanhando o Flávio Augusto no Geração de Valor, que tem um clube lá na MLS, vendo como é que é a estrutura da MLS, né? Fiquei pensando, pô, que bacana, talvez isso aí dê certo, aonde todos os clubes são sócios daquela federação, daquele campeonato, daquela organização. Todos têm voz, todos têm um assento na mesa, todos têm direito a voto. Isso seria muito bom se viesse para o Brasil. E é por isso que eu sempre torci para dar certo a Primeira Liga, que é do Clube dos 13, né? Uma organização somente de clubes, sem um ente centralizador, né? Sem a CBF tomando as decisões ao seu bel prazer, como fosse melhor para ela. Como seria bom, né? Se esses clubes se unissem, virassem sócios dessa Copa, dessa Liga. E se tu achar que o clube do Norte, do Nordeste vai ter menos direito, vai ter menos voto, não vão dar muita bola, tu pode mudar, tu pode fazer, que tem que ter 3/5 para aprovar, tem que ter 2/3, tem que ter unanimidade em alguns certos assuntos, mas eu não acredito que isso aconteceria, porque esses clubes poderiam sair e criar suas próprias ligas, né? Então os outros clubes iam querer, para não ter uma esculhambação, né, para não ter uma criação de várias ligas, não que isso seja ruim, mas eles iriam tentar manter todos unidos, todos juntos, tendo as mesmas decisões, para que a liga se consolidasse, né? E por que eu acho que não seria ruim a criação de várias ligas, teria vários campeonatos, no primeiro momento teria sim, mas conforme fosse criando, os clubes com maior torcida teriam maior sucesso no primeiro momento, a não ser que se abrisse o capital e que aí pudesse vir investidor, só não o investidor torcedor, né, mas o investidor o capitalista de risco, como se falava antigamente, eles iriam crescer. Mas várias ligas, competindo entre elas em qualidade, em quantidade de clubes, em estrutura, seria muito bom. Uma liga faria parceria com uma liga argentina, uruguaia, paraguaia, formaríamos a Copa Libertadores da América. De repente, faríamos competições internacionais
mais amplamente, uma Copa do Mundo, um Mundial de Clubes. Isso seria ótimo. Aos poucos, as ligas menores poderiam perceber que não valia a pena ter uma liga menor, seria melhor se adequar à liga maior, entrar na liga maior, ou poderia ter ali, se quisesse, a seu bel prazer, a sua liga pequenininha, menorzinha, né, com menos clubes, mas bem organizada, dando retorno financeiramente para os clubes, podendo se manter, podendo criar novos jogadores, poderia fazer competições entre as próprias ligas. Isso seria um âmbito privado, um âmbito 100% privado do futebol, né? Eu acho que daria certo. É muito difícil, porque o mundo tende à centralização, o mundo é centralizador. Esperamos que a MLS não sucumba, é uma estrutura que vem dando certo, todo mundo está querendo ir para lá. Eles começaram contratando somente o pessoal de final de carreira, hoje já conseguem contratar mais amplamente. Contrataram a jovem promessa do Boca, que eu não vou lembrar o nome, acho que é Baraco o nome do guri. Estão contratando outras jovens promessas, então já está crescendo o futebol, eles já estão tendo uma visão mais ampla. Começaram assim, vários clubes se reuniram, criaram a liga. Hoje, para te entrar nessa liga é muito mais caro, né? Porque a valorização, a estrutura, hoje é muito bem difundida, é uma organização muito bem estruturada, que a MLS, né? Eu acho que seria bom, e isso é só um adendo para mostrar como a centralização em tudo dá errado. Não é só a centralização na lei, não é só a centralização na educação, como eu bato tanto, não é só a centralização do mercado. É em todos os âmbitos privados. Quando tu tem só uma mente, só um órgão, só uma estrutura pensando, ela vai pensar nos seus benefícios, ela vai tender a se corromper, ela vai tender a se perpetuar no poder. Esse é o Estado, né? O Estado tende a se perpetuar no poder e aumentar o seu tamanho, como nós aprendemos na Anatomia do Estado, que eu já fiz. Aqui no canal tem toda uma sequência, né? Toda uma leitura comentada de todos os capítulos do livro. Agora, quando tu tem várias pessoas buscando os seus próprios interesses, né? O conhecimento está disperso na humanidade. Hayek dizia isso. Quando tem as pessoas, mesmo que elas queiram só seus próprios interesses, vários próprios interesses, tenderão a formar um conjunto. E aí, alguns vão ter que ceder, outros vão barganhar melhor. Mas isso faz parte. A vida é assim. Ao longo prazo, isso será benéfico. Muito mais benéfico do que uma pessoa, do que um ente, do que um órgão só tomando decisões. Então, isso é um adendo, é algo que eu estou trazendo do livro, que também há centralização, também há estatismo no nosso grande, amado e querido futebol, e que nós deveríamos começar a pensar no futebol como uma entidade privada, onde nós nos associamos, pagamos o clube para financiar voluntariamente o nosso clube, não é imposto, tá? A gente voluntariamente se associa, paga para o nosso clube crescer, a gente consome os bens do clube, uma visita, camisetas, seja o que for. Então a gente tem que buscar mais essas relações privadas na humanidade, diminuir o tamanho do Estado e não deixar o Estado chegar em tudo, porque ele já chegou, há muitas décadas ninguém sabia, ele chegou na nossa maior paixão, que é o futebol. Então onde mais ele pode ir? Qualquer hora, o Estado está indo até dentro da tua casa. Abre o olho.